60. Deus promete grandes coisas, a promessa que me a resposta será sua fé, Jesus contemplará. Sua fé, Jesus contemplará. Sim, Jesus contemplará. Meu coração responde a Deus. Sua fé, Jesus contemplará. Deus me promete pra quem não duvida, nada e tudo contra eles complica. Deus promete em nome da minha. Sua fé, Jesus contemplará. Estamos aqui para louvar e benzer ao Senhor. Render graça ao nome do Senhor. Senhor, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, para prestar um culto ao Senhor, um culto com entendimento. E vamos estar adorando ao Senhor nesta noite. Nós vamos cantar: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. O Espírito de Deus, ele é bem-vindo neste lugar, nesta noite. Por isso nós vamos adorar. Espírito
Aleluia. Nós vamos estar cantando uma música que fala, que está registrada em João 3, de 27 a 30. João 3. Nós vamos estar cantando essa música. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 3, de 27 a 30. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois a alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista falou isso quando ele estava pregando o arrependimento. E ele disse que ele cresça, que Jesus cresça e que ele diminua, né? E em nossas vidas também é do mesmo jeito. Nós queremos mais do Senhor nesta noite. Nós queremos que Jesus cresça em nossas vidas e que nós venhamos diminuir a cada dia mais. Vamos prestar atenção na letra deste hino, vamos cantar este hino, adorando ao Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.
E Ele está aqui para ser entronizado neste lugar. Por isso nós o adoramos e dizemos para Ele que nós o amamos, Senhor. Mesmo sem prosperidade, mesmo sem nada na vida, Senhor, mesmo sem, ó Deus, alegria, mas nós temos a alegria do Senhor que é a nossa força, a alegria do Senhor que nos constrange, que nos faz flutuar, que nos faz saltar muralhas. Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que diz: escudo, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos trazer a nossa oferta para adorar ao Senhor nesta noite. Vamos trazer tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para o adorar também com as primícias das nossas vidas. Aleluia.
nosso maior troféu é quando nós chegarmos ali na glória, né? E falar, eu recebi a vitória, estou aqui, Senhor. Ai, esse é o maior troféu, o troféu de vencedor, aquele que venceu as lutas aqui neste mundo, aquele que passou por adversidades, mas pode dizer como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse dia nós vamos receber um troféu de glória para toda a eternidade. Nós vamos cantar este hino, quem souber pode acompanhar ali e cantar também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz pela sua confiança, pois receberá do Senhor o maior troféu. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada. Ele
Deus pelas ofertas. Uma Marlene ora no Senhor, agradecendo a Deus por mais uma noite estarmos aqui, pelas ofertas e também pelo pregador, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecendo a Deus por aqueles que dizimaram, ofertaram, que o Senhor esteja multiplicando para nós essa bênção financeira, que o Senhor esteja dando saúde às pessoas, graça. Nós estamos sentindo falta de muitos irmãos aqui nesta noite. O Senhor tenha misericórdia, esteja inquietando os irmãos para estar na casa do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos hinos que foram entoados a Ti, Senhor. Nós te damos graça por este dia, por tudo que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigado pelos irmãos que dizimaram, ofertaram, aqueles que não puderam trazer a sua oferta nem o seu dízimo, mas trouxeram as suas vidas para aprender mais da Tua palavra. Senhor, escreve a Tua palavra no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, te agradar em todo momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmão Francisco, está aí? Vem aqui, irmão, vou orar para você. Na hora que eu passar a palavra para o pastor, nós vamos sair daqui só meia-noite. Né, pastor? Amém. Tem um outro aniversariante? Tem? Outro aqui, não? Oi, irmão? A Marlene é amanhã, né? Ou é hoje? Amanhã. A Maria Emília que é hoje. Vamos orar por você, tá? É mais jovem hoje, né? Vem dar uma para cá. Pai, abençoe o teu filho que completa mais um ano de vida. Toma o teu filho nas tuas mãos, cobre com o poder do teu sangue, dê a tua graça, o teu poder, dê vitória, dê alegria em te servir. Senhor, que em breve, ó Senhor, eu possa batizar com o Espírito Santo com fogo, fazer dele uma bênção. Pai, junto nós queremos também orar pela Maria Emília, pedindo a bênção do Senhor, ali em Curitiba, que o Senhor esteja abençoando a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, e acrescentando anos de vida para a tua serva também. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Vamos cantar o parabéns? Bem forte, aí entendeu o violão? Vamos cantar o parabéns para o irmão. Fica aqui, irmão. Olha lá para lá, você aqui, para todo mundo. Vamos louvar o Senhor. Parabéns. Pastor Joel, faça favor de vir aqui, a esposa dele, quer ver sua filha, tão linda. Puxou o pai. Irmã, como é que você chama? Simone. E aqui é o pastor Joel. Quem conhece o pastor Joel? Famoso, né? Nós estamos lá na loja. E nós temos aqui também um casal. Ô, irmão, fique de pé, fala o seu nome. A irmã fala o seu nome? Vocês são da igreja? Primeira vez. Amém? Pode sentar? Sabe onde ele mora? Perto da Naí Vereadora ali, perto, é Benedito. Tem uns 3 anos que o monge está aqui. Que pena, né? Nós já podemos estar muito tempo lá, né? Está tendo barraco lá na casa dele. Muito bom estar aqui. Tem mais visitantes aqui para ele, ó. Amém? Da igreja que eu passo, Senhor, amém? Amém? É um prazer muito grande estar aqui. Já quero agradecer aos pastores por ter me dado essa oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E a minha vida aqui não é por acaso, com certeza o Espírito Santo que programou para que eu estivesse aqui neste lugar. Foi muito rápido, muito simples.
e muito objetivo. Então Deus tem um propósito para mim estar aqui, e esse propósito é para você que te trouxe a este lugar. Até os irmãos ali que estão aqui pela primeira vez visitando a igreja, foi vontade do Espírito Santo que você estivesse nesse lugar para ouvir a palavra, ou mais uma porção da palavra que será ministrada nessa noite. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão, por ter permitido a igreja. E eu quero compartilhar e falar com os irmãos um pouquinho sobre fé. Quando eu cheguei, eu gosto de estar meditando o que Deus está falando com a igreja. E eu começo a ouvir a voz de Deus através dos louvores, através do que está sendo ministrado. E Deus começou a ministrar para a igreja falando sobre uma fé, sobre um caráter firme. Deus falando através do louvor para a igreja sobre que Deus não te abandona no meio das tempestades e nem no meio das adversidades. Então eu quero falar com vocês sobre fé. Nós estamos vivendo uma época difícil, nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil, o qual a crise está instalada no nosso meio. A turbulência está instalada. Pelo menos para quem é comerciante aqui sabe o que a gente está passando, passou nessa greve, passou nessa política que nós estamos vivendo. E nessa crise que estamos aí, tanto em igrejas e política, estão assim acontecendo tantas coisas que nos deixam meio turbulento ou, digamos assim, caminhando às vezes meio na dúvida do que é certo e o que é errado. Então eu quero falar sobre fé nessa noite com você. O que me trouxe aqui nessa noite de Caratinga daqui, o que trouxe de carro, foi a gasolina que faz o meu carro movimentar. Mas que faz nós cristãos movimentar é a fé. Sem fé nós não caminhamos. Eu estou aqui pela fé. É pela fé que eu entendo que eu tenho uma palavra de Deus para você. É pela fé que eu entendo que o Espírito Santo promoveu nessa noite a minha vida neste lugar, porque tem algo para você, tem um propósito para mim estar aqui nessa noite. Eu não vim aqui à toa, eu vim acreditando que tem um propósito para nós aqui nessa noite, um motivo de estarmos aqui. E eu quero falar de uma fé firmada em Cristo, uma fé firme, ou seja, um caráter firme. O que é caráter? Caráter é firmeza de vontade. Então você precisa ser firme, você precisa ter um caráter firme. E falando em caráter firme em relação à igreja, você precisa ter uma fé firme, porque senão você vai oscilar. Uma hora você está na igreja, outra hora não. Outra hora você está preparando para estar na igreja, outra hora não. Outra hora você está querendo fazer parte do ministério louvor e depois não, fica fora. Então, Deus quer de nós, como foi ministrado nessa noite, uma fé firme nele, na casa, na obra, para encontrarmos com Ele. Glória. E o texto que eu quero que você abra sua Bíblia está escrito em Mateus capítulo 24, um texto bem conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 14, o verso 22. Até que você ache, eu quero ler um texto que está escrito em Amós capítulo 4, verso 12, que diz assim: prepara-te, ó Igreja Batista Nacional, para encontrar com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Prepara-te, ó irmãos, para encontrar com o Senhor seu Deus. Aleluia. E aí nós vamos caminhar nesse texto, nós precisamos estar preparados para entrar, para encontrar com Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, reverenciando a palavra do Senhor. Para nós lermos esse texto bastante conhecido, mas eu quero falar algumas coisas que me chamou a atenção em uma época de turbulência, e eu escrevi essa mensagem para pregar aqui nessa noite. Diz assim: logo em seguida, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, e estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, o vendo andando sobre as águas, ficaram apavorados
e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, reparando, porém, na força do vento, das águas, das ondas, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Amém? Amém. O texto tem tudo a ver com a ministração. Poder citar, irmãos? Tudo a ver com o que foi ministrado, que eu entendi que Deus está falando e quer falar para nós aqui. Então, juntou aquilo que eu estava querendo falar de uma fé firmada em Cristo. Um tempo atrás, eu estava num culto como este, ouvindo os louvores, as ministrações, e eu não conseguia, do banco, eu estava no banco, e ouvindo o louvor, e o pastor ia pregar, e eu não estava conseguindo me firmar no culto. Eu parava um pouquinho, eu estava ouvindo vozes, eu estava pensando numa construção, estava pensando numa coisa, nós estávamos passando por uma turbulência, uns mal entendidos, até dentro da igreja ou tinha um mal entendido para ser resolvido, e tinha um mal entendido também no seio da família. Família é o centro de tudo, né, irmão? Lá acontece tudo, pastor. É o palco de todas as coisas, é lá que você sorri mais, é lá que você chora mais, né? As coisas acontecem na família, e na minha família não é diferente. E eu estava tão turbulento que eu não conseguia ouvir a mensagem, eu não conseguia ouvir o louvor. E no meio daquela turbulência eu comecei a clamar: Deus, eu preciso me concentrar, eu quero ouvir a sua voz. Eu não vim na igreja aqui para ficar do jeito que eu não estou bem, eu quero ouvir a tua voz. E aí Deus falou comigo assim: a sua fé precisa estar firmada em mim. Aí eu fui direto no texto, já corri a abrir a Bíblia, achei esse texto e eu comecei a ler, e eu comecei a escrever uma fé firmada em Cristo. E eu comecei daí orar e colocar minha fé bem firme em Cristo. Por quê? E isto me faz ter um caráter firme. É o que foi ministrado aqui nessa igreja nessa noite. Nós precisamos ter um caráter firme em Cristo. Glória. Nós precisamos andar firmes. E eu estava bambo, eu estava turbulento, e isso acontece conosco quando os tempos ficam difíceis, quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando as afrontas vêm, nós ficamos balanceados, a nossa fé balanceia. Quando a enfermidade vem, nós ficamos assim meio balanceados. E aí que Deus te chama, e Deus nos chama para ter uma fé firmada em Cristo. Eu não estou falando isso para você olhar para mim, igual muitas pessoas falam: não olha para nós, olha para Cristo. Você tem que ter sua fé em Cristo. Isso eu estou falando de testemunho. Nós temos que ser espelho. Nós temos que ser como Paulo. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu só estou falando com você que diante de circunstâncias e de situações, nós precisamos ter uma fé firmada em Cristo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso com você. Eu não sei como você está vivendo, passando por essas crises, seus problemas, mas nós precisamos andar firmes em Cristo. E nesse texto, Deus começa, nesse relato escrito por Mateus, ele começa a falar uma história linda que vocês já conhecem, que Pedro e os discípulos estavam no barquinho, e Jesus estava orando no monte, depois, sozinho. Ele gostava de fazer isso, tirar um tempo para ele. E o barquinho estava, e a onda começou a chocar com o barco. O vento era ao contrário, a onda estava forte, o vento estava forte, e o barquinho começou até estalar, parecia que ia se quebrar, ia se romper. E não bastava tudo isso, Jesus, depois de um bom tempo, vinha sobre as águas, e os discípulos, quando viram aquele homem sobre as águas, que não dava ainda para saber quem, reconhecer, ficaram mais apavorados ainda e começaram a gritar, falando que era um fantasma. Mas Jesus fala: não temas, sou eu. Não temas, sou eu.
Estou aqui. E Pedro, então, em seguida, começa a falar, mas eu quero falar com você um pouquinho antes. Esse barco agitado, essas ondas agitadas, parece com a minha vida e a sua vida. Parece com a nossa vida familiar, parece com a nossa vida conjugal, parece com o nosso trabalho. Às vezes, a onda nos pega e fica agitando o nosso barco. E nós também ficamos apavorados. São as crises no casamento, crise financeira, boleto atrasado e não sei mais o que, a gente fica meio turbulento. E nessa turbulência, eu e você precisamos ter a fé firmada em Cristo. Glória a Deus. É nos momentos difíceis que nós precisamos de ter um caráter firme na vontade de Deus e em Deus. Naquele momento, os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos já estavam apavorados porque o vento era contrário, a onda batia forte e o barco estava em tempo de se despedaçar. E eles apavorados, Jesus vem sobre as águas e Pedro vê aquele negócio e fala: Senhor, és tu mesmo? Jesus diz: sou eu, Pedro, vem, pode vir, você está querendo vir, pode vir. E Pedro então desce do barco, agitado, as ondas muito altas, e o vento não deixa, desce o barco e começa a andar sobre as águas. E ele andou por um ponto sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, ao andar sobre as águas, ele começa a olhar para o vento. Ele começa a olhar aquela tempestade, ele começa a olhar o barulho que estava sobre aquele lugar, o vendaval que estava naquele lugar, e quando ele começa a olhar para um lado e olha para o outro, ele começa a se afundar, diz a palavra. Ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar, ele tira o olhar novamente da onda, da tempestade, do barulho, e olha para Jesus e diz: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus prontamente pega pela mão, traz à tona, e os dois seguem até o barco, e quando chegam no barco, o vento passa. Jesus não vai te abandonar no meio da tempestade. Aleluia. Mas para que Jesus não te abandone no meio da tempestade, a nossa fé precisa estar firme. Nós precisamos ter um caráter firme em Deus, andar com firmeza, porque isso chama a atenção de Deus. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma fé firme em Cristo é sinal que você está concentrado. Você sabe quem é você, você sabe a sua identidade, mas você sabe também quem é Deus. E você sabe também o que Deus pode fazer por você, e você sabe que Deus também não vai te abandonar no meio da tempestade, no meio da turbulência. Isso vai fazer você andar, caminhar. E naquele dia eu comecei a notar algumas coisas. Uma fé firmada em Cristo está acima das tempestades. É a primeira parte do texto. E as tempestades vêm. Vivemos agora uma tempestade da greve dos caminhoneiros. Atingiu todos os comerciantes. A venda caiu pela metade. Como que paga as boletas? E aí vem aquela tempestade. Mas a nossa fé precisa estar acima das tempestades. O que é tempestade? Tempestade é tudo aquilo que vem sobre você, é maior que você, é mais forte que você e pode te afundar. Pode afundar o seu casamento, pode afundar o seu filho, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa. Mas é alguma coisa que vem chocando contra a sua vida. Mas a minha fé e a sua fé precisa estar firmada em Cristo, acima das tempestades. Glória a Deus. Nesse mesmo texto eu vi que a minha fé, a nossa fé, precisa estar acima das águas. Eu não sei quem já tentou andar sobre as águas, mas quando você pisa nas águas, você afunda. E o que eu vi nesse texto, quando Deus falava comigo dentro de uma igreja como essa, Deus falava comigo que é de andar sobre as águas e começar a afundar. É tudo aquilo que te puxa para baixo. Tem tanta coisa tentando puxar o crente para baixo. Tem tanta coisa que te chama. Eu lembro de uma música do Roberto lindo que fala assim: e todo dia o pecado vem me chama. Todo dia tem algo te chamando para você cair. Sabe o que é isso? São as águas te chamando, falando: ah, vai na igreja não. Ah, louvor sim. Ah, o pastor é assim. Ah, vai na igreja nada, hoje é domingo, tá? Acabou o jogo do Brasil agora, ir na igreja para quê? Não ir na igreja, não, está chovendo, está fazendo frio, e aqui fica te puxando você para baixo, aqui fica te afastando. Mas uma fé firmada em Cristo faz você
andar sobre as águas. Porque a nossa fé precisa estar acima das águas. A nossa fé precisa estar acima da circunstância. Eu estava vivendo uma circunstância ruim, uma situação no meio da minha família, uma situação na igreja, e aquilo precisava ser solucionado, e Deus falou claramente no meu coração, como fala com vocês aqui nesta noite. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo, acima da circunstância que nós estamos vivendo. Talvez não está muito bom, talvez seu casamento não está bem, talvez o seu filho não está bem, talvez a crise que você está passando não está bem, mas isso não pode fazer você afundar, porque a nossa fé precisa estar firmada em Cristo. E uma fé firmada em Cristo está acima da circunstância. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? A circunstância de Davi era terrível. Pequenininho de um lado, sem força nenhuma, não estava preparado para nada. Do outro lado tinha o gigante Golias, armado, preparado para a guerra, muito forte, aproximadamente 3 metros de altura. Do outro lado Davi, franzininho, não aguentava nem com a armadura. A circunstância para Davi era muito ruim, mas a fé de Davi fazia ele andar acima da circunstância. Tentaram desanimar Davi. Saul chegou para Davi e falou: você vai lutar contra aquele gigante? Coitado, você é muito pequeno, você é muito fraco, você não pode lutar contra ele. Olha para a sua situação, olha para o tamanho do homem. Tentaram puxar Davi para baixo, mas a fé dele o trazia acima da circunstância. Vai ter um momento em nossa vida que a circunstância vai estar ruim, que a circunstância vai dizer para você: cai. A circunstância vai parecer que as ondas estão derrubando o seu barco, está afundando os seus barcos, o seu barquinho, está afundando você, mas a sua fé precisa estar firmada em Cristo. Davi começa a luta contra o gigante, e o gigante cai. E Davi não foi derrotado, mas ele foi exaltado sobremaneira. Sabe por quê? Porque tinha uma fé firmada em Cristo. Sabe quando essa igreja vai ser exaltada? É quando você vai ser exaltado, é quando você colocar a sua fé acima da circunstância que você vive. A minha fé, a nossa fé precisa estar acima das nossas circunstâncias. E circunstância, cada um tem a sua. Cada um é diferente. Se nós formos atender gabinete, pastor, cada um vai contar a sua história, a sua circunstância. E a minha palavra é a mesma. Não importa a circunstância que eu vou ver. Está com problema no casamento? Não tem problema, não importa. É seu filho? É isso ou aquilo? Não importa. A sua fé precisa estar firmada em Cristo. E eu comecei a seguir esse texto, e Deus falando comigo, e Deus falou assim: Joel, a sua fé precisa estar acima do pecado. Se você quer encontrar comigo, se você quer estar preparado, se você quer caminhar na obra e fazer, a nossa fé precisa estar acima do pecado. Porque todo dia tem pecado te chamando. Todo dia tem um erro te convidando. Quando nós olhamos para os nossos políticos, quando nós olhamos nossos governadores, nós, se bobearmos, nós caímos com ele. Se nós formos olhar o exemplo que nós temos do mundo, você cai. Se você for olhar o que o mundo te oferece, você cai. Mas a minha fé, a nossa fé, principalmente para os jovens que estão aqui, se você for ouvir os jovens lá fora, se você for olhar as jovens da escola, se você for olhar as escolhas, as ofertas que tem aí fora, de todos os tipos, você cai. Mas quando você tem uma firmeza de vontade, a sua fé está acima do pecado. Mesmo que ele venha, mesmo que ele convida você, mesmo que ele te chama, você fica firme, porque a sua fé está firmada em Cristo. Glória. Para que aconteça comigo, com a minha casa, com a sua casa, o que está escrito no livro de Salmo, que diz assim, o Salmo 91, que 1000 cairá à minha esquerda e milhares cairá à minha direita, mas eu não serei atingido, ou você não será atingido. Você precisa ter a sua fé firmada em Cristo. Jesus deixa muito claro: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Quem não vai ser atingido? Aquele que tem a fé firmada em Cristo. Porque senão o pecado vem,
derruba ele. Senão a circunstância vem, afunda o barco dele. Senão as águas vêm, as ondas vêm e o derruba. E Deus falava para mim, e eu repito para vocês nessa noite: a nossa fé precisa estar acima do pecado. E a Bíblia diz que nos últimos tempos viriam esses tempos difíceis, e fala dos homens aonde o pecado se multiplicaria assustadoramente. E nós estamos vivendo esse tempo, e é por isso que eu e você precisamos ter uma fé firmada em Cristo. A minha fé precisa estar acima das minhas necessidades e vontade. Se a gente for olhar para a nossa vontade ou necessidade, nós começamos a agir de forma errada na nossa vida e fazer coisas erradas e agir errado e agir talvez igual ao mundo. Se os jovens dessa igreja não tiver uma fé firmada, você vai começar a andar igual ao mundo lá fora, fazer o que o mundo lá fora faz e andar pelos mesmos caminhos. Mas eu te digo nessa noite que a nossa fé tem que estar acima das nossas ganâncias ou necessidades. A nossa fé precisa estar acima, porque se for olhar a minha ganância, eu faço coisa que eu não posso fazer. Se eu for olhar as minhas necessidades, ou aquilo que eu acho que é necessidade, ou que eu quero fazer, eu vou fazer muitas coisas que me afastam de Deus, ou pode levar o meu barco a se afundar. E Jesus te convida nessa noite para estar firme, firmado na rocha, uma fé inabalável, uma fé firmada em Cristo, uma fé que faz você caminhar com segurança e mesmo na adversidade. E eu continuei escrevendo a minha mensagem dentro da igreja quando o Ministério do Louvor ministrava, e eu comecei, o pastor, ele fala assim: eu quero que você tenha uma fé acima da incredulidade. Porque nesse mundo que nós vemos, pastor, às vezes a incredulidade nossa é maior do que a nossa fé. Nós vemos a igreja e não conseguimos ver mais, ouvir, não vemos mais os milagres acontecendo, às vezes, nem na nossa casa, na nossa vida, e não temos coragem de agir, até mesmo para fazer a obra do Senhor. Nós estamos com a nossa fé tão fraca, porque a incredulidade toma conta de nós, que nem para trabalhar para Deus a gente tem fé para fazer. Porque trabalhar para Deus, trabalhar na obra também depende de fé. Você precisa crer que Deus vai usar você. Você precisa acreditar que você é um ministro. Os ministérios de louvor precisam entender que o ministério de louvor é um ministério que pode entrar por aquela ali, pode entrar um paralítico e através do ministério ele ser curado. Mas é através da fé. Pode entrar por ali um endemoniado, e aí o que você vai fazer? Porque quem tem fé, confia. Quem tem uma fé firmada em Cristo, ele confia. Quem tem uma fé acima da incredulidade, ele confia no Senhor. Porque não basta ter fé, você tem que ter uma fé que move. A fé sem ação, ela é morta. É como ela não existisse. Talvez você fale assim: eu tenho fé, mas não tem atitude. A sua fé é morta. Quando eu falo de ter uma fé firmada em Cristo, é uma fé que movimenta. Muitas pessoas falam assim: Pedro tinha uma pequena fé, mas ele andou sobre as águas. Quem tinha fé dentro do barco? Os outros ou Pedro? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Me assusta às vezes, eu já sei a resposta. Se entrar ali um paralítico de cadeira de roda que você conhece, você tem fé que Deus pode curar? Quem tem fé, levanta as mãos assim. Eu creio. Creio que Deus pode curá-lo? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. E se entrar um paralítico ali de nascença, quem de vocês vai levantar e vai dizer: paralítico, paralítico, eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te e anda? Quem vai levantar? Eu posso orar e eles podem me levantar, mas eu oro não. Amém? Mas vocês entenderam como é que mudou? O que transforma uma fé
A minha fé, ela precisa ser acima da minha incredulidade, sabe por quê? Porque senão vai levantar o gigante contra mim e eu não vou ter coragem de enfrentá-lo, porque ele é muito maior do que eu. Sabe o que é fé? É você acreditar naquilo que não tem possibilidade nenhuma. É você tomar posse de algo que não existe, que você não consegue ver. Isso é que uma fé acima da incredulidade, você acreditar que vai entrar um demoniado ali, você vai mandar o demônio sair, ele vai sair. Um dia eu estava numa igreja, pregando na minha igreja, e um camarada marcou uma reunião comigo 5 horas, e ele contou a história dele. Eu falei assim, e ele já contou a história, já vi que o bicho estava endemoniado. E lá tinha uma porta de vidro, bem maior que aquela ali. Ela era frente, era toda de vidro. E eu comecei a falar, eu comecei a passar o óleo ungido na mão, de unção. E falei com ele, daqui a pouco eu vou orar, mas antes de orar eu quero te falar algumas coisas. Que depois que eu orar por você, e o demônio não tem mais força sobre você, você precisa posicionar. Porque senão ele volta e arrebenta com você. É melhor você ficar com esse demônio que você está, do que eu expulsar esse e você continuar a sua vida bagunçada por aí, e junto com esse e mais um monte. Então é melhor você ficar com esse. E aí, o que você quer? Eu estou conversando com ele, e naquela eu falei assim, quando eu colocar a mão sobre a sua cabeça, esse demônio vai sair quebrando. E eu falei uma palavra errada, irmão. E eu comecei a falar com ele, ele vai sair daqui vazado, e falando com o jovem, e nós dois estávamos no altar, mais ou menos distância, a igreja um pouquinho mais comprida que essa, mais fina, e mais escada para lá, e porta de vidro. Quando eu toquei na cabeça do jovem, só vi a porta de vidro que passou lá do outro lado, atravessou um lado que estava calçado, e agora tinha vindo do outro lado do casamento, e eu fiquei apavorado. Mas até eu fiquei assustado. O que aconteceu aqui? Mas por que eu estou falando isso? Se você acredita que sobre a sua palavra o demônio vai sair, você precisa acreditar que Deus vai mudar os casamentos, que Deus vai consertar o casamento, que Deus vai sarar, que Deus vai libertar. O que é ter uma fé acima da incredulidade, irmão? É você acreditar naquilo que não tem possibilidade nenhuma de acontecer. É crer no inacreditável, é ter possibilidade aonde não tem. Mas senão você vai passar pelas ruas de Ubaporanga e vai ver um mendigo e vai falar, para esse aí não tem jeito. Você vai ver um viciado em droga, para esse aí não vai ter jeito. Vai ver a prostituta, não sei se aqui tem alguns dessa BR, para essa menina não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque Deus te chama nessa noite para nós termos uma fé acima da incredulidade. Porque se você crer e não duvidar, como diz Jesus, se tiver a sua fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, você vai poder pedir até para o monte e ele vai remover. Você vai pedir para o monte e ele vai remover. O que ele não vai fazer com o espírito de prostituição? O que ele não vai fazer com o Zé Pelito, o espírito do álcool? O que ele vai fazer com a tal da Maria Mulamba, o espírito da miséria? Mas às vezes nós olhamos para o mendigo e falamos assim, para esse mendigo não tem jeito. Sabe por quê? Porque a nossa fé está abaixo da incredulidade. Mas Deus te chama nessa noite para nós termos uma fé acima da incredulidade. Quer ver o milagre acontecer? Quer ver casamentos sendo restaurados? Quer ver prostituta com a vida transformada? Quer ver mendigos curados? Quer ver doença curada? Você precisa ter uma fé acima da incredulidade. Quer ver essa igreja lotada? Todo dia acontecendo milagre. Você precisa entrar aqui crendo que o milagre vai acontecer. Lembra que a mulher do fruto de sangue? Tinha 12 anos que aquela mulher padecia. Os irmãos sabem bem a história. Tinha 12 anos que aquela mulher gastou o seu dinheiro tudo. Tudo. Mas um dia ela viu Jesus caminhando. E ela falou lá no cantinho onde ela estava, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. A fé dela estava acima da incredulidade. Tinha 12 anos que ela gastou tudo, jogou todo o seu dinheiro fora com o médico. Ela era para acreditar no milagre. Ela era para ser uma mulher incrédula, entregue à depressão. Mas sabe o que a mulher viu? Quando ela viu Jesus, ela colocou a sua fé
acima da incredulidade. Ela não podia tocar em Jesus, ela não podia tocar em ninguém, não podia chegar perto de ninguém porque ela é considerada uma mulher impura, mas ela passou em cima e acima de tudo, porque ela tinha uma convicção. Ela pegou a sua fé e transformou a sua fé em movimento. A nossa fé precisa entrar em ação, e a nossa fé só entra em ação quando ela está acima da incredulidade. Senão você nunca vai mandar um demônio sair. Nunca vai entrar o mendigo e você vira para ele: espírito da miséria, que faz esse homem andar mendigando pelas ruas da cidade, sai fora. E ele vai sair. Você não vai ter coragem de falar isso. Porque uma coisa é você acreditar que Deus pode fazer, e outra coisa é você se posicionar e fazer. Sabe por quê? Porque Deus não vai mandar anjo do céu para fazer isso. É você. É você o enviado. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E se você tiver fé e for minha testemunha, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores. E esses sinais acompanharão você em meu nome. Farão isso, farão aquilo mais. Mas eu preciso ter uma fé acima da incredulidade para isso acontecer. A fé me faz movimentar. A fé me faz eu andar em direção a Deus. E para mim ter fé, nós temos um seminário, vai durar 4 anos o nosso seminário, 4 anos falando sobre fé. E é isso que faz a sua fé crescer. Talvez você chegue: pastor, eu quero ter fé, ora por mim para minha fé aumentar. Não tem oração para isso. Eu tenho como pedir: Deus, aumenta a fé dele. Não. A fé, ela só cresce e é movimentada dentro de você quando você começa a ler a palavra de Deus. Quando você começa a ter experiência com Deus, aí sua fé começa a ficar aguçada. Você começa a ficar tranquilo. É quando você, sabe quando comecei, quando eu cheguei a primeira vez que eu deparei com um demônio, quando eu mandei ele saiu, eu falei: não é que esse negócio funciona. Aí na hora que veio 8, eu já estava firme. Em nome de Jesus, sai! Aí ele saiu, eu fiquei mais animado ainda, sabe por quê? Eu comecei a ter experiência com Deus, minha fé começou a movimentar, aí ela começou a crescer, aí veio outro, e aí às vezes eu ia orar em alguns lugares, e alguns eu nem expulsava o demônio, eu começava a orar, levantava minhas mãos, e quando eu abri o olho, estava caindo lá, eu falei: Jesus, isto faz a sua fé crescer, isto que faz você movimentar. É isso que te dá prazer. O pastor falou assim: já vi como é que é para você ir lá no Paranga. Eu vou lá por amor. Eu tenho prazer, porque a fé me traz até aqui. É a fé que me movimenta, de poder trazer uma palavra para você, de poder encorajar a sua fé para você caminhar. Porque senão você fica olhando as suas coisas, circunstância, incredulidade, e você olha para o irmão que caiu, você olha para o irmão que errou, e você paralisa a sua fé, paralisa a sua caminhada com Deus. Quantos crentes caídos, quantos caras que já fizeram parte talvez desse ministério na igreja de um monte, fizeram parte e estão caídos, sabe por quê? Ficou olhando para as pessoas. Mas se você tiver uma fé firmada em Cristo, vai cair gente ali, mas você não. O irmão desviou, mas você não. A irmã desviou, mas você não. Porque você tem uma fé firmada em Cristo. Glória. É essa fé que te faz caminhar. Mas o pastor me decepcionou. O ovelha me decepcionou. Toda hora se decepciona com pessoas, é verdade, irmão? Mas isso não pode fazer você cair. Isso não pode fazer você parar. Eu já decepcionei muito, já aconteceu de tudo comigo, mas isso não me fez parar. Uma certa época, está ali minha esposa, nós dois temos 28 anos que nós caminhamos juntos, mas um dia eu estava vivendo uma circunstância muito feia. Eu falei umas 5 vezes, tá, gente? Mas essa foi terrível. E falido, eu estava, o que nós tínhamos em casa foi acabando. Aí na panela bateu, tinha um pouquinho de arroz. E eu lembro que era no final de semana, e ela está durante a semana toda falando assim aqui: vamos pegar café ou não? Aí eu estou assim: não, Deus não vai abrir uma porta, nós não vamos pegar café não. E lutei para não apanhar. Por que eu lutei? Não é porque eu acho que eu nasci com cafezal, tá, gente? Não é nada não.
mas eu estava acostumado, porque durante muitos anos eu era empresário, estava acostumado com salário, ganhando 10 até 20 salários por mês, estava tranquilo, eu não me preocupava com isso. E de repente eu perdi os 20 salários, eu tinha 3, 4 carros, mais motocicleta, perdi aquilo tudo e fui embora só com as mãos abanando. E não tinha nada. Procurei emprego na cidade, ninguém me arrumou. Ninguém me dava emprego porque estava ganhando emprego para empresário e tal, ninguém me arrumou, não tinha emprego nenhum. E ela estava me cutucando assim, e aí, vamos tomar café? Aí quando chegou no domingo, ó, nós não temos nada para comer amanhã, e aí? Eu falei, não, vamos para café. E nós fomos para café. 15 reais por dia. Eu ganhava 15, ela ganhava 15. Eu gostava de andar só de escovinha, loira, sabe como é que é? Que negócio de escovinha. Chegou lá, ficou o cabelo tudo embaralhado de café. Lenço, luva na mão, enche o pano para pegar café. E eu olhava para ela, olhava para mim, eu tirava o olhar e estava fazendo café. E coitada, ela ficava lá embaixo e eu ficava acompanhando em cima, puxava a galho, o café caía na cabeça dela ainda. Mas isso não me fez parar. Porque a minha fé estava firmada em Deus. Aleluia. E eu sabia que o momento que eu estava vivendo era uma circunstância. E a minha fé precisava estar acima da circunstância. Sabe por que ela não me largou e está comigo há 28 anos? Vamos fazer agora 28 anos de casado? É porque, graças a Deus, a fé que Deus tem me dado, não tem nada que está nela, porque senão ela tinha saído fora. Porque essa foi uma das vezes. E houve outras vezes. Pensa num cara que não desiste. Não para de lutar. E é o conselho que eu dou para você. Não desista. Não para de lutar. Aleluia. Jamais. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo. Sabe por quê? Deserto não é nosso lugar. Fundo do poço não é nosso lugar. Você pode até fundar por um momento, mas Deus vai te pegar pela mão e trazer a tona para você respirar. Glória a Deus. Eu estava lá na pontinha do café, eu olhei, Deus, dá para o meu irmão um serviço melhor do que esse, Deus, vai café que eu não estou querendo. Nós ficamos 3 meses no cafezal. Nossa lata encheu, irmão, que durou não sei quanto tempo, foi muito. Comprou tudo e foi comprando e ficou cheio, durou um tempão. Aí quando eu venho na rua, o cara me arrumou um emprego, fiquei 2 anos no emprego. Acabei de pagar minhas dívidas e saí. E continuei de novo. Depois disso eu voltei para a empresa, emprego de novo e quebrei outra vez, e hoje eu estou de novo no mercado, passando por essa crise. E nessa crise, eu te digo, a nossa fé precisa estar firmada em Cristo. Glória a Deus. Acima da circunstância, acima do pecado, acima dos desejos, acima da necessidade, acima da incredulidade. No início desse ano, aconteceu um fato que me deixou apavorado também. Eu morava na casa da minha mãe, cuidava da minha mãe, a mãe dava um salário para minha esposa, e eu não pagava aluguel e nem algumas continhas lá. Então era fácil viver com a minha mãe. Primeiro, era a mulher mais linda desse mundo, a mulher mais fantástica que eu conhecia, uma das mais fantásticas. Conheço algumas, mas uma das mais fantásticas era a minha mãe. Então viver com ela era fácil. Mas por causa de ganância da minha irmã, ela armou uma contenda naquele negócio e eu tive que sair, ou melhor, eu falo que eu fui chutado na casa da minha mãe para ela entrar. Ela armou uma fofocaiada, uma contendaiada, envolveu com meu irmão mais velho e foi um negócio e eu tive que sair. E eu saí. Então o trem já não estava vivendo aquele salarinho, estava começando a minha loja, comecei essa barriga desse tamanho, há 4 anos atrás, e eu tive que sair da casa. Esse caso aconteceu depois. Saí de casa e fui morar aí, eu perdi os 1.000 e poucos reais, tinha que pagar as contas tudo, o negócio ficou feio. E a minha esposa, quando a gente mudou para um apartamento que é nosso, nem pagar o grana, o apartamento é nosso, a minha esposa queria arrumar um apartamentinho e colocar umas cortinas, negócio. Eu olhei para aquele apartamento sem um centavo no bolso, sem ter renda. Eu falei assim, não coloca nem uma cortina, nada, não faz nada neste lugar. Devido a tantas coisas que estão acontecendo neste lugar, eu quero ver o que Deus vai fazer por nós. Vamos esperar. Ela falou, mas quanto tempo? 6 meses. Daqui a 6 meses
se Deus não trouxer uma resposta para nós de tudo isso que aconteceu, de tudo de ruim que aconteceu com a gente, que eu fiquei indignado com o que aconteceu, com o que fizeram, e eu entreguei nas mãos do Senhor sem desesperar. Falei, daqui a 6 meses, se Deus não fala nada, você chama a menina e coloca a cortina, enfeita esse apartamento aí do jeito que você quiser. Passaram 6 meses, eu estava construindo a minha casa. Passou mais 6 meses, e chegou no final do ano passado, eu já moro na minha casa. Glória a Deus. Eu fui chutado de uma casa, eu falo chutado, irmão, CBTA, você sabe como é que é briga, que é coisa de família. Você já deve ter visto esse negócio por aí. Eu saí de uma casa que ela tinha 8 lâmpadas. E eu falei, o que Deus vai fazer para mim? A única palavra que eu falava para ela, na minha igreja, nós estávamos fazendo campanha uma atrás da outra, e eu falando da igreja fica firme, não desista, porque Deus vai mudar a sua história, vai mudar a minha história, a igreja toda orando por mim. Ficou todo mundo apavorado na igreja Batista em Santa Rita de Minas. Pastor Rodinei. Todo mundo apavorado, a igreja tudo orando por mim, daqui está acontecendo, e o tempo foi passando, e daí alguns meses eu estava morando na minha casa. Uma casa que tem 50 lâmpadas, se você vendo tudo dá 50 lâmpadas. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Amém. E Deus faz. Glória. Ele não te abandona no meio das adversidades, no meio dos problemas. E se você afundar ou tentar afundar você, Ele vai te trazer à tona para você respirar. Glória. Hoje eu moro na minha casa. Ainda falta muita coisa para fazer, mas eu moro na minha casa. Glória a Deus. Só para finalizar isso aí. E meu carro ficava na garagem. Aí a minha mãe que falou comigo, filho, você vai ter que tirar o seu carro da garagem. E eu muito triste, carro na rua, estava uma roubalheira danada nesse tempo atrás. Falei, mamãe, eu tiro agora. Para não contrariar a mãe, fui lá, peguei meu carro, coloquei no meio da rua. Meu carro ficou um ano dormindo na rua. Mas hoje guardo dentro da minha casa 10 carros. Amém. Sabe por quê? Glória. Porque Deus é bom. Aleluia. Aí você pergunta, como é que você fez isso? Deus arrumou circunstâncias, situações, mas me fez eu vencer o gigante Golias. Mas a minha fé, a nossa fé, precisa estar acima da circunstância. Glória a Jesus. A circunstância era ruim, a situação era ruim, e eu tinha que ficar firme. Porque crente tem um problema, nem brigar não pode, nem xingar, não pode falar nada, ele tem que ficar caladinho. Não é? Não é assim? Se você tem uma fé, você tem que ficar calado. Se eu brigar, eu sou do mundo. Se eu espraguejar, eu sou do mundo. Mas quando eu fico com minha fé firmada em Cristo, eu só ficava assim. E eu estou desesperado para ver o que Deus vai fazer por mim. Passou 6 meses, não precisa colocar a cortina não. Porque daqui uns dias nós estamos alugando esse negócio. Está lá alugado. E eu morando na minha casa. Glória a Deus. Porque Deus é bom. Amém. Mas a minha fé precisa estar firmada acima das circunstâncias. Pastor Pedro, acho que está certo, só fica naquela hora aí, outra quantas horas tem isso? Você está parado, né? Tá não? 20, né? Então. Fica tranquilo, pode ir até meia-noite. Amém. A minha fé precisa estar firmada até acima das doenças. Tem pessoas que quando a doença vem, eu falei de crise financeira porque é o momento que nós estamos vivendo e eu acho que todo passa por crise financeira. Da próxima oportunidade que eu tiver aqui, eu vou falar de umas outras para vocês verem. Mas a minha fé precisa estar firmada até acima da doença. Porque tem pessoas que quando a enfermidade vem, ela desespera, ela fica apavorada. É aí que você precisa ter a fé firmada em Cristo. Sabe por quê? Jesus pode mudar a sua história, mas Jesus também pode curar você, sarar você, libertar você, mudar a sua história, mudar a sua família. Mas mesmo que você estiver com câncer e os médicos já te desenganou e você sabe que você vai morrer, mesmo assim a sua fé precisa estar firmada em Cristo. Aleluia. Porque morrer em Cristo é muito melhor do que viver. Ir para o céu é muito melhor do que estar aqui. E isso também é fé, você precisa acreditar, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que o que Deus tem preparado para nós, olho nenhum ainda viu, coração maldoso ainda deslumbrou, imaginação fértil nenhum ainda consegue imaginar ou transformar em realidade aquilo que está preparado
preparado para mim e para você. Glória a Deus. Quando eu tenho a minha fé firmada em Cristo, nem enfermidade para a morte me abala. Eu preciso ficar firme. Aleluia. Ainda que eu morra, eu tenho que estar firme. Glória a Deus. Porque morrer, diz Paulo, morrer para mim é lucro. Mas se Deus não quiser, eu fico por aqui mesmo. Mas eu sei, Paulo diz, eu sei, que morrer para mim é lucro. E por mais que eu conquistei essa casinha lá, a casa que está preparada para mim não se compara a essa. Oh, glória. Morrer para mim é lucro. Mas se viver na carne, também eu posso fazer algumas coisas boas, eu vou ver. Não vou desistir também não. Não vou parar de lutar. Mas a minha fé precisa estar firmada acima das enfermidades. Porque quando é com a gente é uma coisa, mas quando é com o nosso filho, com o nosso familiar, nós desesperamos às vezes. Mas é aí que você precisa pôr sua fé em ação. É aí que você precisa pôr sua fé em movimento. Porque fé sem movimento, ela é morta. Obra sem fé, a fé sem obra, ela é morta. Então a sua fé precisa andar, mover. Você precisa agitar esse Guaporanga. Tem muitas pessoas caídas, tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas na prostituição, tem muitas pessoas no tráfico, tem muitos usuários, tem muitas famílias até dentro da nossa igreja caídas, destruídas, e nós ficamos só olhando. Nós estamos só olhando, achando que aquilo vai mudar quando você colocar sua fé em ação. Quando essa igreja colocar a fé em ação, a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. A igreja do Senhor não prevalece. Não tem nada que fica de pé. Não tem porta que fica fechada. Não tem doença que pode ser curada, como nós cantamos agora há pouco. Se você tiver fé em ação. Porque só fé não resolve. Senão você vai ver o paralítico vai entrar doente e vai sair doente. Aí entra outro doente e vai sair doente. O seu casamento vai vir destruído e vai voltar destruído. Mas se você colocar sua fé em ação, você sai daqui curado. Glória a Deus. Seu filho sai daqui curado. Seu vizinho sai curado. O casamento do seu vizinho é restaurado, transformado, se você colocar sua fé em ação. Tinha um paralítico que ficava na porta da igreja e já tinha muitos anos que estava lá. Ele era paralítico de nascença, ele era coxo. E vinha pregador direto naquele lugar. Os discípulos passavam lá direto. E aquele homem pedindo uma esmola na porta da igreja. Um dia, Pedro e João vinham para a igreja para o culto. Aí eles se depararam com aquele coxo, e o coxo pede ele um dinheiro. E eles puxam o bolso para fora assim, não tem dinheiro não. Mas aquilo comoveu Pedro. E fitando o olho nos olhos naquele coxo, ele diz, olha, dinheiro não tem não, mas eu tenho fé. E isto, o que eu tenho, eu posso te dar. E eu te digo nessa noite, levanta-te e anda. Não é que o camarada ficou de pé? Mas então por que ele ficou 12 anos lá? O que mudou em Pedro? O que mudou em João? O que mudou em nós? 12 anos, o problema entra e sai. Entra e sai. Isso acontece dentro da nossa igreja ou não? Mas um dia, Pedro colocou a sua fé em ação. A fé de Pedro movimentou e ele falou assim, e eu te digo, paralisia, sai fora, levanta-te e anda. Depois você lê o texto dizer, a Bíblia diz que o paralítico, o coxo, que tinha muitos anos que estava paralítico, entrou pulando, saltando para a igreja fora. E todo mundo olhando de lá, que isso aqui não é um paralítico? É. Mas por que ele andou? Porque Pedro colocou a sua fé em ação. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos de crises. Nós estamos vivendo em meio aos problemas que a nossa fé precisa ser aguçada. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação.
E nós precisamos ter fé acima das coisas também, porque senão você cai. E eu falei na minha igreja, pode cair um monte de gente por aí, que cai, esses políticos tudo, eu fico indignado com os nossos políticos, mas eu vou ficar de pé. Amém. Salmo 91 faz parte da minha vida, e eu não deixo minha Bíblia aberta com o Salmo 91, eu leio o Salmo 91. Toda vez que eu lembro dele, eu vou lá e leio ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, este descansará. Glória a Deus. Ele dirá, e lá vai falando um monte de coisa, e mais para baixo fala, e 1000 cairá do teu lado, 10.000 do teu lado, quando cair eu tomo posse. Eu não vou cair, porque a minha fé precisa estar firmada em Cristo. Glória a Deus. E cai muitas pessoas do nosso lado, mas se você tiver uma fé firmada em Cristo, acima da incredulidade, acima da doença, você não cai, você fica de pé. Uma fé acima da religiosidade. Uma fé acima dos problemas, acima das tradições e dos movimentos. Tem muitas pessoas na igreja, pastor, fica correndo atrás de movimento. Ah, tem um pregando ali, tem um fazendo isso, tem uma coisa acontecendo ali, fica andando atrás de movimento. Mas a sua fé precisa estar firmada em um movimento que nunca passa. Glória a Deus. Isso aqui faz a sua fé ficar grande e inabalável, a ponto de você superar todos os obstáculos da sua vida e ainda ser suporte para o seu irmão. Aleluia. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. E todo mundo entende ao pé da letra. Eu tenho que suportar o irmão ali, ele é enjoado, mas eu tenho que suportar. Ah, lá tem o menino, o líder do louvor, ele é chato demais, mas eu tenho que suportar ele. Não é não? A gente fala, ah, ele é chato, mas eu tenho que suportar ele. A irmã é chata, mas eu tenho que suportar ela. Pastor é chato, mas eu tenho que suportar ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Quando você tem uma fé acima dos problemas, acima da circunstância, uma fé acima dos movimentos, você vai dar suporte para o seu irmão. Você não vai ser só abençoado, você vai dar suporte. Então, quando a Bíblia está falando de dar suportar uns aos outros, é ter suporte uns aos outros, para que ninguém caia, porque Deus não quer que ninguém caia. O irmão está ali visitando pela primeira vez, chegou aqui, dê suporte para ele, dê suporte para a esposa dele, para eles caminharem e não caírem. Dá suporte para o que está fraco, o pastor está meio devagar, dá suporte para o pastor. O irmão do louvor dá suporte para o irmão, dá suporte. Oh, glória, A aleluia. igreja precisa se suportar uns aos outros para que ninguém caia. Mas quando nós vamos ser suporte para alguém, quando a nossa fé estiver acima da circunstância que a nossa igreja vive, Jesus. você precisa estar aqui acima dos problemas, e aí você vai suporte, você vai ser abençoado e vai abençoar quem está ao seu lado. Aleluia. Demônio, antes de entrar dali, já cai. Mas por que caiu? Aí o irmão toca lá atrás, aí o outro lá atrás, é o outro lá, está todo mundo na bênção, todo mundo dando suporte. Porque às vezes nós entramos na igreja, pastor, e esperamos que o louvor tem que ministrar, o louvor que tem que atrair a glória de Deus, é o pregador que tem que fazer o Espírito Santo mover ele. É a igreja que tem que fazer isso. É o louvor da igreja, a igreja, nós como igreja buscando. Quando a igreja entrar aqui cheia de fé, e todo mundo movimentado de fé, e pôr a sua fé em movimento, tudo que fizer, prospera. Glória a Deus. E ainda que alguém caia, não ficará caído, porque Deus te levantará Aleluia. para trazer a tona para respirar. Glória a Deus. Para encerrarmos, a minha fé precisa estar acima do meu eu. O cara mais difícil para derrubar é o ser humano. Às vezes eu vou atender alguns gabinetes e aí é coisa humana. Eu falei, eu preferi que você não é irmão. Que a Bíblia me deixa garantido. Se eu mando ele embora, ele vai, pastor. Está escrito, tá? Se eu tiver fé, eu mando ele, vai. E ele vai.
Aí o irmão entra lá, irmão, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, minha vida não muda. Eu falo com ele, você tem que fazer isso, isso, isso. Vocês acham que ele faz? Aí quer que a vida dele muda. Não muda. O cara mais difícil para quebrar é o meu eu. Aí o que é esse eu? É o nosso orgulho. A minha fé precisa estar acima do meu orgulho. Nós somos orgulhosos demais. Nós somos vaidosos demais. Não faço isso porque o quê? Porque eu sou orgulhoso demais. A minha fé precisa estar acima da minha raiva. Crente passa raiva, passa muito. Todo mundo tem raiva, né? Essa irmã minha dá vontade de se raiva. Mas não vou te, ainda tem que abençoar ela. Glória a Deus. Mas eu vou desgarrar. Mas a minha fé precisa estar firmada em Cristo, porque minha fé é firmada em Cristo, eu estou acima do meu eu. Aí meu orgulho cai, minha fé levanta, a minha raiva cai e eu fico de pé. Aleluia. E olha que eu sou de temperamento explosivo. Sou bem temperamento quente, sanguíneo, parecido com Pedro. E eu tenho que controlar isso tudo, porque a minha fé está acima do meu eu. E tem hora que a gente esquece tudo que está na nossa volta e olhando só para o nosso eu. Não vou fazer isso não, porque eu não posso fazer não, porque eu limpar o chão da igreja, não é negativo, eu não. Ele é coisa com o irmão assim tal. Orgulho. A minha fé precisa estar acima do meu eu. Sabe que uma fé acima do eu? Vou dar um exemplo para vocês, não sei agora, que eu lembrei disso aqui agora. O Deus colocou no coração. Uma certa época tinha milhares de pessoas com fome. Todo mundo com fome. E no meio daquela fome toda, daquela multidão, tinha um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: dá-lhe voz de comer. Os discípulos olhou, o quê? Nós não temos nada. E outro, nem se nós saíssemos pelos vilarejos e comprássemos, nós teríamos comida para alimentar essa multidão. Jesus repete, então, rapaz, estou falando, dá-lhe voz vocês, dá eles de comer vocês. Deus não tem nada, mas tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí, então dá-lhe voz de comer, mas o que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Isso dá para mim. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e começa a cortar. E começa a encher cesto. E a Bíblia diz que alimentou todos que estavam lá. Era muita gente. Era muito. Calcula-se milhares de pessoas que estavam naquele lugar. Umas 30 mil pessoas. E todo mundo alimentou e ainda sobrou 12 cestos. Sabe o que é quebrar o meu eu? O meu orgulho e minha raiva? É porque eu e as coisas que cabem em mim é pequena demais. É fraca demais. Os 5 pães e os 2 peixinhos na minha mão só alimentava eu e o pastor. Nós dois comíamos aquele negócio. Só. Na minha mão, os 5 pães e 2 peixinhos não valia nada. Mas quando eu tiro da minha mão e coloco na mão de Deus, de Jesus, alimenta a multidão. Glória. Por isso que minha fé precisa estar acima do meu eu. Sabe que eu sou pequeno, eu sou fraco, mas quando eu me coloco na presença de Deus, ou quando eu coloco na mão de Deus, aquilo fica grande, fica forte. A minha fé precisa estar acima do meu eu, porque tem uma multidão para ser alimentada aí fora. E eu, o que eu tenho? 5 pães e 2 peixinhos. Na minha mão alimenta 2, no máximo 3. Mas na mão de Jesus, alimenta o paporanga todo. Glória. E sobra para alimentar uma parte muito grande que já tinha. Sabe por quê? Mas a minha fé precisa estar acima do meu eu. Aí eu só tenho 5 pães, vou comer. Era mais fácil, né? Aí eu estou com raiva demais, não vou largar não, porque é meu eu. O meu orgulho é meu eu. Entrega o seu orgulho na mão de Deus para você ver o que ele vira. Entrega a sua raiva na mão de Deus para você ver o que ela vira. Tanto de bênção que vai virar a sua volta. Mas a minha fé precisa estar firmada. Obrigado, Jesus. Firmada. A minha fé precisa estar acima das mágoas e decepções. Porque se for olhar para nós, as mágoas não deixam de fazer nada. Estou magoado, cara, quem colar. Não. A raiva, a
quando eu entrego aquele tudo, ou minha fé está assim daquele, eu vou lá e eu vou ver o que Deus vai fazer para mim. Eu vou perdoar e vou ver o que Deus vai fazer para mim. Aleluia. Eu vou liberar uma bênção para ele, vou ver o que Deus vai fazer para mim. Eu não vou brigar, vou ficar quieto, vou ver o que Deus vai fazer para mim. Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Porque Deus faz o fim da promessa. Aleluia. Deus pode mudar a história Bendito é o teu nome. para aquele que crê. Santo é o Senhor. Tudo é possível ao que Aleluia. crê. Mas a minha fé precisa estar firmada em Cristo, acima do meu eu, Glória a Deus. acima das afrontas que fazem a mim, ou acima daquilo que eu acho. A achômetro está matando uma jeito. Eu acho que aí os bancos têm que ficar para lá. O pastor vai ser para cá, você tem que achar como fazer. Eu acho que a igreja tinha que ser cor de rosa, mas está pintado de palha, mais ou menos. Então vamos acabar, gente. O que nós achamos não tem muito valor, não. É o que Deus fala que tem valor. É a verdade que tem valor. Aleluia. A minha fé precisa estar acima dessas coisas tudo, para que eu possa alcançar. Para que Deus pode abrir as portas para mim. Mesmo quando parecer que não tem saída, mesmo quando parecer que não tem solução, a minha fé precisa estar firmada em Cristo. Glória a Deus. Que aquele ministério eu venho, que Deus escuta para nós orarmos. O escudo reflete tudo isso. A minha fé precisa estar firmada em Cristo. Mesmo quando não tem saída, mesmo quando não tem solução, mesmo quando as portas estão fechadas, ou mesmo que não tem porta, que seja um muro de arrimo, a sua fé precisa estar firmada. Eu não sei como está a sua vida, o que te trouxe aqui neste lugar, mas uma coisa eu te falo: você não precisa sair daqui do jeito que você entrou. Você pode sair daqui transformado, porque eu creio. Glória a Deus. Eu acredito que Deus me trouxe aqui para que a sua fé se movimentasse. Porque tem coisas que eu vou fazer, que o pastor vai fazer, que o ministério vai fazer, mas tem coisas que é você que vai fazer. Sabe por quê? A Bíblia diz: se creres, verá a glória de Deus. É você que precisa crer, você que precisa acreditar, é você que precisa tomar posse do seu milagre, porque senão as portas vão ficar fechadas. E ter uma fé firmada em Cristo é ver possibilidade onde não tem, é ver porta aberta onde não tem, é ver o emprego aberto onde não tem, é ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. E Deus me trouxe aqui porque Ele quer mudar a vida de nós aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Escuta. Vamos cantar então essa música novamente. Escuta, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, nós estamos com fé. Só fechar. Toma posse da palavra, toma posse. Glória
quero colocar a minha fé em movimento. Mas eu quero colocar a minha fé em movimento junto com a sua fé. Eu não sei onde está a sua vida. Eu não sei porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Mas ele tem propósito para você estar aqui nessa noite. E eu não quero fazer como João, nem como Pedro, e passar 12 anos perto daquele homem e ele continuar paralítico. Se na sua vida nessa noite, se Deus te trouxe aqui, você está com uma causa, você está com uma situação, você está com uma enfermidade, eu quero convidar você. Talvez você está com uma história, está com a porta fechada, está desempregado. Eu não sei ainda, mas eu quero convidar você. Eu quero colocar minha fé em movimento sobre a sua vida. Meu irmão, eu quero colocar minha fé. Eu não vou embora de Voporanga sem liberar uma bênção sobre a sua vida. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual a história que você está vivendo. Eu falei de algumas circunstâncias, eu quero chamar você aqui na frente do altar. Eu quero orar porque eu vou liberar sobre você. Se for cura, você vai ser curado. Se for alguma coisa que está paralisando a sua vida, meu casamento paralisou, não tem graça, não tem sabor, não tem cheiro, meu casamento virou um lixo. Eu quero orar sobre o seu casamento. É meu filho que está nas drogas. É meu marido que não converte. Tem uma história, eu não consigo emprego, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei, eu estou me arrepiando aqui em cima, o Espírito Santo está aqui, e Ele sabe a sua necessidade, Ele me trouxe aqui, porque Ele sabia que eu ia profetizar na sua vida, Ele sabia que eu ia falar sobre o seu problema, e você não iria sair daqui paralítico, você não iria voltar para casa da forma que você entrou aqui. Ele te chama nessa noite, meu irmão, para colocar a sua fé em movimento, a sua fé em ação. Vamos fazer a nossa fé andar nessa noite. Vamos acreditar no inacreditável. Vamos acreditar que tem uma porta aberta onde não tem porta. Meu Deus, Jesus de Nazaré está aqui. E Ele diz: não tem porta que fica fechada. Não tem jurista que fica. Jesus está aqui, igreja. Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui. E o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele tem algo para você nessa noite. Tem um propósito de você estar aqui nessa noite. Comece a falar para Deus o seu problema. Fala para Deus. E eu vou só liberar a mesma palavra que estava sobre Pedro e João. Eu não sei o que está paralisando a sua vida. Eu não sei o que está causando dor em você. Eu não sei o que está entristecendo você. Eu não sei se é porta fechada. Eu não sei qual é o problema que está sobre você, sobre a sua casa. Mas uma coisa eu sei: Jesus pode mudar a sua história, pode abrir essa porta. E Ele te trouxe aqui, porque Ele tem um propósito para você. Então clama aí, mostra para Deus o seu pedido. E eu vou, em nome de Jesus de Nazaré, liberar uma palavra profética, porque eu creio, eu tenho fé que uma palavra profética antecede o milagre. E o milagre acontece depois de uma palavra liberada na sua vida. Estende suas mãos para receber. Suas mãos para você pegar. Eu não sei que você pegar, meu irmão. Eu não sei. Mas vocês vão testemunhar para o pastor aqui. Pastor, aquele dia eu tomei posse. Sabe por quê? Lázaro estava morto. Morto, já tinha 4 dias. E Jesus disse: se crês, verá a glória de Deus. Talvez o seu sonho acabou. Talvez tenha muito tempo que você está com esse problema. Mas uma coisa eu digo: se crer, verá a glória de Deus. Amém? Todo mundo traz a memória do seu pedido agora. Em nome de Jesus de Nazaré, igreja, eu te digo. Em nome de Jesus, eu te digo. Eu não tenho dinheiro para dar a vocês, mas uma coisa eu tenho, e esta eu vou liberar para vocês. Em nome de Jesus de Nazaré, que os seus sonhos, que os seus projetos sejam agora restaurados agora, que a providência de
Deus abençoe vocês. Eu vi muitos milagres acontecendo aqui. Glória a Deus. Depois eu falo com o pastor. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. E quando eu tiver uma outra oportunidade, eu vou falar mais um pouquinho para vocês verem. Aleluia. Não desista, igreja. Não desanime. Porque muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Deus abençoe vocês.